Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Na aula de hoje, resolveremos esta questão. A tabela seguinte, ela apresenta algumas propriedades de um composto binário. É possível, com essas informações, afirmar que no composto os átomos unem-se por ponto de ebulição, a de menos 85 graus Celsius, ou a condução da corrente elétrica em solução aquosa. Ele conduz. Condução de corrente elétrica no estado líquido não conduz. E aí a gente quer saber qual que é o tipo de ligação que une esse composto. Uma ligação covalente polar, ligação covalente apolar, ligação metálica, ligação iônica, ligação covalente dativa. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a primeira informação que eu tenho aqui é que é um composto binário. Isso significa que é um composto formado por dois elementos químicos, tá? Por serem dois elementos químicos diferentes, a gente já entende que a ligação química aqui não vai ser covalente apolar. Porque a ligação covalente apolar, ela acontece quando você tem um mesmo elemento químico. Por exemplo, quando você tem a ligação de O2, você tem uma ligação covalente apolar, porque são dois átomos de oxigênios, né, com a mesma eletronegatividade, atraindo essa ligação dupla. Então, essa ligação nós consideramos como covalente apolar. Quando você tem, por exemplo, a molécula H2, também forma uma ligação covalente apolar, né, porque nós temos aqui, ó, H com H, é um covalente sem polo, nenhum deles puxa a ligação com maior intensidade. Por isso, já eliminamos aqui a letra B. Tem mais uma coisa, né? Não poderia ser O2 ou H2, pois eles não conduzem corrente elétrica, são compostos moleculares. Aí, os únicos compostos moleculares que podem conduzir corrente, lembre-se que são os ácidos, tá? Ácidos, por sua vez, são compostos que não conduzem corrente elétrica em solução, na verdade, eles conduzem, né, em solução aquosa, e aqui também conduz, não conduzem quando eles são puros, porque eles precisam da água para ionizar. Então, ó, aqui está de acordo com os ácidos. Professor, e o sal, por exemplo, o NaCl? Só que o NaCl, ele conduz corrente elétrica quando ele está em água, né, quando ele é aquoso, ele dissocia, formando Na+, e Cl-, só que no estado aquoso. E quando você aumenta a temperatura, o NaCl ele sai do estado sólido e pode vir para o estado líquido, ó. Na mais líquido e Cl menos líquido. Ou Na mais aquoso e Cl menos aquoso, no caso de adicionar água, nos dois casos ele conduz corrente. Então, no estado líquido, o sal ele conduz corrente. Tem mais uma coisa, o ponto de ebulição de um sal ele é alto. E aqui a gente está falando, ó, de um ponto de ebulição muito baixo. Isso aqui é para um composto molecular. A menos 85 graus Celsius, a substância já está no estado gasoso. Claro que existem ácidos, como por exemplo o ácido sulfúrico, que tem um ponto de ebulição alto, mas a maioria dos ácidos possuem pontos de ebulição bem baixos. Tá? Então, aqui no caso, nós estamos falando possivelmente de um ácido. Se é um ácido, e esse ácido ele tem dois elementos químicos, ele obviamente é classificado como um hidrácido. Porque o hidrácido é um ácido que não possui oxigênio na sua estrutura. Os oxiácidos, que são ácidos que têm oxigênio, são aqueles ácidos que têm três elementos, pelo menos, no mínimo três elementos químicos. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, de um HCl, de um HBr, pode ser um HI, etc. Tá? São binários, só podem ter dois. Opa, coloquei HBr de novo. Pode ser HI, são binários, ou seja, tem dois elementos químicos, e eles fazem uma ligação química que a gente chama de covalente, porque é uma ligação entre hidrogênio e ametal. A ligação é covalente, só que como o ametal aqui ele tem maior eletronegatividade que o hidrogênio, a ligação fica mais próxima do ametal, então ela vira polar. Existe um polo negativo junto com o ametal e um polo positivo junto com o hidrogênio. Então, ó, ligação covalente polar, tá bom?
E o composto em questão, pessoal, é o próprio HCl, tá? Porque esse ponto de ebulição é o ponto de ebulição dele. Ele não conduz corrente elétrica quando está puro, mas conduz quando ele está em solução aquosa. Aí, só para a gente exemplificar isso um pouquinho melhor, quando você tem o HCl puro, por exemplo, pode estar no estado gasoso ou pode estar no estado líquido, né? A temperatura abaixo de menos 85 graus, ele vai ser um líquido. Ele não conduz corrente porque ele não ioniza. Em qualquer um desses casos, ele não ioniza. O que que significa? Ele não forma íons. Agora, quando você coloca o HCl junto com água, esse hidrogênio do HCl ele é liberado para a molécula de água. Ele doa um H+ para a água, produzindo o íon hidrônio, o H3O+, que é um cátion, aqui aquoso, tá? Mais o íon cloreto, o ânion cloreto aqui, também meio oposto. E esses íons aqui, livres em solução, íons livres, conduzem corrente elétrica, tá bom? E os livres conduzem corrente. Basicamente é isso. O HCl faz uma ligação covalente polar, então a gente vai marcar a letra A como gabarito. E vamos dar uma olhadinha por que não são as outras. Não é ligação metálica, porque os metais eles conduzem corrente elétrica quando eles estão no estado sólido. Mas aí ele fala assim, ó, condução de corrente elétrica no estado... tem também o ponto de ebulição, né? Que o metal não tem ponto de ebulição tão baixo, então a gente eliminaria ali. Ligação iônica, ponto de ebulição está muito baixo. E também eles conduzem corrente elétrica quando eles estão no estado líquido. Os sais, por exemplo, tá? Ligação covalente dativa, aí aqui não tem nada a ver, a gente fica com a letra A mesmo, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado e compreendido a resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link dos nossos cursos fica aqui na descrição. Eu desejo bons estudos a vocês e até a próxima aula.